Olá, olha eu de volta aqui. Eu sou Abel Mick e esse é mais uma Cognição Plus. Esse é mais um vídeo que compõe um mini curso de filosofia política, com a ideia de dar um mínimo de esclarecimento, conhecimento e informações sobre política para quem deseja saber de forma rápida, precisa e sem nenhuma força ideológica. Ou seja, abordar fora das bolhas ideológicas. No último vídeo nós vimos o porquê é importante saber política. Vimos também os dois conceitos básicos de política, sendo que apenas um é verdadeiro. E apresentamos uma visão também básica de um dos filósofos da filosofia clássica, que é Platão. Hoje nós abordaremos Aristóteles. Bom, é importante levarmos em conta que Aristóteles ele viveu em um período da Grécia em que ela não era uma nação-estado unificada. A Grécia era um agrupamento de estados regionais e independentes. Cada região tinha a sua organização. Por exemplo, a Macedônia era governada por um monarca e Atenas era governada por uns cidadãos seletos, que era uma forma de governo chamado de democracia. Aristóteles era da Macedônia, mas ele estudou com Platão em Atenas. Primeiramente, para Aristóteles, o ser humano tem uma tendência natural de formar unidades sociais, ou seja, indivíduos se unem para formar famílias, não é verdade? Famílias se unem para formar vilas, e vilas se unem para formar cidades. Assim como alguns animais que se unem para formar a sua comunidade. Por isso nós encontramos uma máxima muito famosa de Aristóteles que diz: o homem é um animal social. Agora, qual é a diferença entre Platão e Aristóteles? Essa é uma pergunta muito importante para a gente saber. Olha só, enquanto Platão desenvolveu uma teoria política buscando apresentar um estado ideal, o estado pilotado pelos filósofos, Aristóteles buscou estudar já os tipos de regime de governo e analisar os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Para Aristóteles, existia basicamente 3 tipos de governo: monarquia, aristocracia e politeia. Mas a sua análise girou em torno de 2 problemáticas. A primeira problemática é quem deve governar. Essa é a primeira problemática. E a segunda problemática é a favor de quem se deve governar. Por exemplo, para cada tipo de povo haverá um tipo de governo, ou seja, não havia um modelo ideal de governo, como pensava Platão, mas cada estado se organiza conforme a sua realidade psicossocial. Para ficar mais claro, é só você imaginar um povo homogêneo. Um povo homogêneo que não possui muitas diferenças econômicas, diferenças sociais, diferenças psicológicas. Esse povo não terá problema em ser governado por uma monarquia, por exemplo, ou uma aristocracia. Agora, um povo heterogêneo, onde possui muitas diferenças, tanto na área econômica, social ou psicológica, certamente haverá uma necessidade de um governo representativo, um governo democrático, para que haja uma equidade, ou seja, uma justa distribuição de direitos e deveres. E falando em direitos e deveres, Aristóteles também focou muito na responsabilidade de cada indivíduo na construção da sociedade. A interação do indivíduo para que haja uma harmonia social, sob o ponto de vista de Aristóteles, era muito importante. Para isso, o indivíduo deveria buscar uma vida de virtudes, ou seja, uma vida ética. Para Aristóteles, uma vida ética é uma vida de virtudes. E segundo ele, virtudes é uma vida equilibrada, tanto no âmbito moral como intelectual. Por quê? Porque o excesso ou a deficiência é uma marca de uma vida de vícios e não de virtudes. Para ele, o equilíbrio é a perfeição. Uma sociedade composta por indivíduos equilibrados, tanto na sua vida moral como na sua vida intelectual, com certeza se construirá uma sociedade harmoniosa.